você que nos assiste. Eu sou a professora Maria José Spiteri e hoje vamos conversar um pouco a respeito de signo e significado na leitura de imagens. Entre os tópicos abordados temos a fenomenologia, o estruturalismo e as funções da linguagem e a semiótica. É interessante pensar numa pergunta inicial e no encontro de hoje essa pergunta é: se as imagens lidam com o nosso lado sensível, é possível racionalizar essa relação? Quando nós temos contato com uma imagem, é muito natural que ela nos toque, que ela nos afete de alguma maneira. Então, nós somos afetados pela imagem. Alguns teóricos, cientes disso, tentaram entender como se dava esse processo e tentaram entender esse processo de uma maneira um pouco mais racional. E foi assim que surgiram algumas das correntes que vamos tratar hoje. Uma delas é a fenomenologia. A escola fenomenológica ela é inaugurada por Russell, e a ela pertencem nomes como Heidegger, Hartmann, Scheler e Merleau-Ponty. Russell, ele queria entender e sistematizar um pouco esse contato com as imagens, ou esse contato com o mundo de uma maneira geral. Ele, ligado ao mundo das ideias, vai tentar, então, tornar esse conhecimento um pouco mais lógico. A fenomenologia pode ser entendida, então, como filosofia e como metodologia. O Merleau-Ponty foi um dos teóricos assim, mais conhecidos dentro desse campo da fenomenologia. Para ele, essa nossa relação com os fenômenos, com as coisas que estão ao nosso redor, se dão numa relação que envolvem o meio, o corpo e a mente. Então, se transpusermos isso para o universo das imagens, nós temos este observador, o objeto, o meio em que ela se encontra e o contato, se dá por meio destas relações. É algo que necessita de um aprofundamento, como nós vemos aqui essa imagem, que nos conduz por esse caminho, esse túnel de arcos, Precisamos nos aprofundar nesse contato. Para Merleau-Ponty, a arte, assim como outros fenômenos expressivos, nasce da percepção sensível do mundo, que não reconhece um sentido dado no objeto, que é o empirismo, nem o busca nos confins do sujeito, no intelectualismo, mas instaura um sentido a partir da relação entre outros. Então é muito bonita essa visão do Merleau-Ponty, que ele busca o espaço entre as coisas, o espaço entre o observador e o objeto. A compreensão das coisas, a leitura do mundo se dá por meio destas relações. Então, a partir dessas leituras da fenomenologia, nós podemos entender que o objeto é estudado a partir da matéria, então nas suas dimensões material e sensível, a partir de suas questões da forma, a análise da figura, a composição e assim por diante, e também o estudo do seu significado, o que ela representa. Se nós olharmos uma imagem como esta, olhe que interessante. Observe com atenção. Quando vemos esta imagem, trata-se de um objeto cerâmico, mas nós não podemos tocá-lo. Então temos aqui duas questões. Uma, o objeto está distante de nós e nós estamos vendo uma visão parcial do objeto, já que temos aqui uma tomada fotográfica deste objeto cerâmico. O fotógrafo escolheu uma determinada iluminação, escolheu um determinado ângulo para trazer esta imagem ao nosso conhecimento. Muito bem, quando nós a vemos, nós somos tocados de alguma maneira. Observamos essa peça e ela, de uma certa maneira, pode até gerar uma certa inquietação. Por quê? Imagine o seguinte, nós estamos acostumados com uma experiência física de ter as coisas mais pesadas embaixo, as coisas mais leves em cima.
As coisas grandes, elas tendem a pesar mais, então elas ficam embaixo. Olhe novamente o objeto. A parte de cima dele é muito grande em relação à sua base. Observe com detalhes, não é? Como esse elemento superior, ele é bojudo, ele é pesado, mas ele parece flutuar. Ele está preso somente por esses 3 elementos menores e parecem fininhos, não é? E são eles que conectam essa parte superior à base que é pequena. Isso não traz uma inquietação? Estamos tratando desse universo sensível, não é? Falamos rapidamente do elemento material desta peça, falamos desse elemento sensível, o que nos toca, estamos vendo a composição do objeto, não é? Um objeto que evoca formas, não é? Arredondadas e com algumas linhas sinuosas e cheio de ornamentos. Aí vamos nos aprofundar um pouco neste objeto. É um objeto que, pela sua própria aparência, já nos traz uma lembrança de passado, não é? É um objeto muito antigo. Há até partes faltantes, não é? A superfície está desgastada. É uma peça cerâmica que existe talvez até antes da chegada de Cabral ao Brasil, produzida pelas populações que habitavam a Amazônia. Então, estamos diante de um objeto arqueológico. É interessante observarmos com atenção esses elementos, não é? E ver assim o quanto, né, a quantidade de significados que esse objeto pode guardar. O fato de ter muitos ornamentos nos leva a acreditar que não era um objeto do cotidiano. Não seria, talvez, uma peça para se tomar sopa, mas sim um objeto ritualístico. Os objetos ritualísticos, em geral, guardam uma quantidade maior de ornamentos, principalmente para essas sociedades, não é? E uma grande elaboração de elementos ornamentais. É o que vemos aqui. Então vejam quantas informações esta imagem pode nos trazer acerca desse objeto arqueológico. Pensando assim também, nós podemos nos dirigir a um outro caminho para a leitura das imagens. E este caminho está ligado a uma outra corrente teórica chamada de estruturalismo. O estruturalismo tem bases na linguística de Ferdinand Saussure. Aborda uma língua como sistema em que cada elemento é definido pelas relações de equivalência ou de oposições que mantém com os demais elementos. Esse conjunto de relações forma a estrutura. Então, o estruturalismo ele vai buscar estruturas para compreender as relações principalmente ligadas à comunicação. Vejamos aqui, o homem, como um ser social, ele comunica-se com os seus pares. Então, há algo muito importante aí. Nós precisamos nos relacionar com o outro. Nós emitimos informações para o outro, recebemos informações do outro, não é? Estabelecemos sistemas de comunicação. E foi pensando nisso que um dos teóricos ligados ao estruturalismo, não é? O Roman Jakobson, ele vai formular todo um sistema de estudo da comunicação humana e que depois pode ser levada para diversas áreas. Então, o linguista Roman Jakobson percebeu que os discursos humanos podem ser centrados em um dos componentes dessa estrutura comunicacional, que vai um pouco além de ter alguém que fala e alguém que escuta, né? Então, ele assim propôs que o sistema comunicacional é regido por 6 funções da linguagem. Vamos vê-las rapidamente. Então, ele pensa o seguinte: nós temos um emissor, alguém que emite, não é, uma informação, um receptor, uma mensagem, não é, esta informação que está sendo transmitida. Esta mensagem tem um determinado conteúdo, ela tem um contexto.
E para transmitir esta mensagem, nós usamos um determinado canal, que pode ser, não é, esse canal da fala, não é? Esse pode ser um canal escrito, mas esse canal também vai usar um código. Então, vejam, há toda uma construção aqui, não é? E tentando analisar quem faz parte do sistema comunicacional. Mas o que o Jacobson percebeu foi que, em determinados discursos, há a predominância ou o predomínio do emissor, ou do receptor, ou da mensagem. Então, se eu estou conversando com vocês aqui, não é? Nessa nossa aula, e eu falo, será que você está me entendendo? Você está me escutando bem? Eu estou testando o canal que está sendo utilizado, não é, para a nossa comunicação. Percebe como essa estrutura do Jacobson pode ser aplicada nas nossas análises? E aí, isso levado para o universo das imagens, vai se tornar, assim, uma coisa bastante interessante, porque uma mesma imagem pode reunir elementos de várias funções. Então, em princípio, temos aqui uma obra de arte. Temos uma pintura de um pintor francês chamado Eugène Delacroix, não é? A Liberdade Guiando o Povo. Sendo uma pintura, não é? E articulando os elementos da linguagem visual, a forma, a cor, não é? As estruturas compositivas todas que estão presentes nessa imagem, nós vemos que ele foi criando diálogos de cores, não é? Diálogos de linhas construtivas da imagem. Ele está trabalhando, não é, dentro do universo da mensagem, elaborando essa mensagem, ele está trabalhando com a função poética. Por outro lado, dentro desta imagem, nós temos alguém dando ordem, não é? Esta mulher no meio do povo, guiando o povo, assim como também aquele menino que está ao lado dela, não é? Apontando a arma, não é? Ele dá uma informação imperativa. Então, é uma função da linguagem que está direcionada ao receptor, está centrada no receptor. É aquela função, não é, que vai tentar fortalecer essa relação com o receptor de uma maneira que ele execute uma determinada tarefa, que ele execute uma determinada ação. Vejam que há uma série de coisas aqui ligadas a essas funções da linguagem e que podem ser encontradas nessa obra, além da função emotiva, obviamente, estamos falando de um pintor romântico. Uma outra linha de análise que foi e é ainda bastante utilizada é a semiótica, a ciência geral dos signos. Ela é uma ciência que estuda todas as linguagens, não é? É a teoria geral dos sistemas de comunicação e que envolve tanto as linguagens verbais como as não verbais, não é? A semiótica, ela é uma discípula do estruturalismo e é assim que ela acaba estudando os signos. Temos aqui os nomes de dois grandes pesquisadores, de grandes estudiosos ligados a esse estudo dos signos, né? O Saussure e o Charles Sanders Peirce, que estiveram também depois ligados à semiótica. Vejam, nós temos aqui algumas das linhas que foram as ramificações da semiótica. Aqui no Brasil, a predominante é a semiótica americana, do Peirce. Mas temos também a semiótica de Saussure, a do Greimas e a dos russos, né? Do formalismo russo. Quando nós falamos de signo, é interessante pensar que nós estamos falando de algo que está no lugar de outra coisa. Por exemplo, se eu mostro para vocês esta imagem, onde nós temos um fundo branco e uma palavra, casa. Automaticamente, essa palavra casa nos remete à ideia de casa. Em que casa você pensou? Rapidamente. Pensou nos seus espaços internos, externos? Como você pensou essa casa? A palavra casa aqui está no lugar do objeto casa. Assim também, como nesta imagem, nós temos uma fotografia de uma casa.
Ela não é uma casa de verdade, nós não podemos pegá-la, ela é apenas a fotografia de uma casa. Não há como eu entrar nesta casa. Ela é uma imagem bidimensional, não é? Uma casa teria que ser tridimensional para que eu pudesse adentrá-la. Então, estamos tratando aqui de signos. Olha que coisa interessante. Toda a teoria do Charles Sanders Peirce foi construída em torno do estudo do signo, né? E ele diz que nós nos relacionamos com os signos. E como nos relacionamos? Há uma série de elementos aí, mas basicamente ele fala que há 3 estágios para que ocorra esta relação. A primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade é o contato inicial. Pum, você encontrou o objeto pela primeira vez. E talvez ele lhe cause um estranhamento, talvez ele cause um impacto. Aí você para e começa a olhar esse objeto para tentar entendê-lo. E num terceiro momento, você tenta se organizar e você tenta interpretar este objeto com o qual você se deparou. Então, estamos falando da primeira idade, o primeiro contato, a segunda idade, que vai discernir e discriminar essa experiência, e a terceira idade, quando você vai organizar e categorizar essa experiência, buscando interpretá-la. Esse aqui é um caso bastante interessante. Imagine que você está acostumado com um ambiente branco. E um belo dia, quando você entra nesse ambiente, ele está todo vermelho. Tudo que está dentro dele ficou vermelho. Imagine a sala da sua casa toda vermelha. O chão está vermelho, os objetos nela estão vermelhos, tudo está vermelho. Essa imagem que estamos vendo é de uma instalação de um artista brasileiro chamado Cildo Meireles, e a obra se chama Desvio para o Vermelho. Imagine, quando você entra nessa obra, e é possível entrar, quando você entra nessa obra, o impacto do vermelho é tão grande que você se sente vermelho. Estamos falando justamente da primeira idade de Peirce. Então você se sente vermelho com esse excesso, né, da coloração no ambiente. Num segundo momento, você para e fala, as coisas estão vermelhas e não eu. Tudo aqui dentro é vermelho. E aí, num terceiro momento, você pode analisar este objeto, né, este espaço, e tentar até categorizá-lo, né, até subdividi-lo e falar, olha aqui como ele tratou as almofadas, olha como ele tratou os eletrodomésticos, tem de tudo dentro deste espaço, né? Tem até geladeira e outros aparelhos dentro do ambiente. Mas é muito interessante porque é um caso clássico para nós pensarmos um pouco nessa relação que o Charles Sanders Peirce nos propõe, né? E o modo que ele nos apresenta essa possibilidade de contato com os objetos. Obviamente que a semiótica tem muito mais coisas para ser estudada, porque esse contato com o signo, ele vai muito além desse primeiro contato que nós estamos tendo aqui nessa nossa conversa. Mas então, resumindo, a partir do estudo das relações entre homem e objeto, homem e mensagem, linhas teóricas como a fenomenologia, o estruturalismo, a semiótica, buscaram compreender de forma racional o nosso contato com as diversas formas de expressão e, por que não dizer, com as imagens. Agora, eu sugiro que você entre em contato com o nosso material didático, releia os textos e se aprofunde no estudo dessas linhas teóricas que, de uma certa maneira, podem contribuir para o nosso estudo do universo das imagens. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro e aguardo por você numa próxima oportunidade. Até lá!